E aí, e aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Nossa live vai ter que aguardar para o próximo Shabbat Bezat Hashem. Então, a gente vai continuar nessa série de gravações. Já já a gente volta, se Deus assim permitir, já já a gente volta ao normal, tá? Mas eu não vou deixar de trazer mensagem da Paraxá, o resumo, o que a Paraxá fala, as lições que a gente tira dela, tá? Então, hoje é dia 25 de julho, dia 11 de Av. E a gente passou por essa semana que encerrou Tisha B'Av, as 3 semanas de luto, enfim. E, e exatamente ontem, 9 de Av, anteontem, 9 de Av, que houve o jejum, houve todas as rezas, enfim, marcou mais uma vez, e eu espero que seja a última, 9 de Av. Que esses dias de jejum, e todos os dias de jejum dos filhos de Israel. Peraí, gente, deixa eu pegar uma aguinha aqui. Que, conforme os sábios, que se transformem em dias festivos, tá? Para Shavai Hanan, o tema escolhido hoje foi o que você sabe sobre a idolatria. Então a gente vai falar, vamos dar uma resumida, porque é muito interessante que nesse livro, nessa porção, fale sobre a questão da idolatria. Mas logo antes, fala sobre Moshe, ele implora Hashem para entrar nas terras de Israel. Existe aqui a proibição de aumentar ou diminuir as mitzvot, isso que eu sempre falo para os meninos, gente, calma aí, vamos fazer o que a gente precisa, o que a Hashem pediu para a gente fazer. Desempenhou bem, 100%, nota 10, passou de ano. Aí a gente começa a discutir se faz a mais, ok? Algumas aquelas que não são proibidas, tá? Para um judeu. A Paraxá também fala sobre permanecer perto de um sábio. Devemos lembrar sempre a outorga da Torá, tá? Aqui entra a proibição da idolatria. Moshe também separa as cidades refúgio, ou seja, Aremiklat. Os 10 mandamentos são repetidos aqui logo depois da questão da proibição da idolatria. Enfim, e um pouco mais adiante ainda Moshe, para mostrar realmente o combate sobre a idolatria que a gente vai entrar agora, ele faz o povo refletir sobre o dever de recitar o Shema Israel, tá? Que está liberado para judeus e para não judeus. Tá? E é uma lembrança que o povo nunca pode esquecer de Akadosh Baruch. Tudo isso a gente vai tentar resumir e trazer esse conteúdo para vocês da melhor maneira possível. Vamos estudar. Então, vocês sabem o e-mail que está passando aí abaixo, né? O nosso Instagram tá pegando fogo. Recadinho para os haters aí. Gente, quem me trata mal, eu vou devolver da mesma moeda. Tá? Então, a pessoa vai me chama, me xinga aí, fala que eu sou um bosta e tal. Idiota é um adjetivo espetacular para quem acha que eu faço é uma bosta. Enfim, mas nós estamos também aqui para mostrar o que é o judaísmo de verdade, a verdade do judaísmo. Por isso nós temos a AJA. A AJA é a Associação Beneficente Judaísmo em Ação. Ela já funcionava lá em cima, a gente trouxe para baixo. Ela vira uma instituição com o CNPJ e vai proporcionar para vocês que estão me vendo pela primeira vez, ou que vocês estão já me ouvindo falar isso há algum tempo, serviços, espiritualidade, tudo, um lugar para passar férias, enfim, tudo isso já a gente vai trazer com maiores informações, tá bom? E se estão com dúvida, me chama. Já tem vídeo no meu canal do YouTube, do WhatsApp, lá procurem lá, de como a gente planeja fazer o acampamento do Rabino. Volta o café do Rabino, volta mel do Rabino, volta um monte de coisa que dá para você usar e você revender.
se você quiser também montar Bezerra Hashem o seu negócio. E nossos grupos também, venham participar do nosso grupo de estudos. Todo domingo a gente está de férias também. Esse é o último Bezerra Hashem, o último domingo de férias. No próximo a gente volta com os nossos estudos, tanto para homens quanto para mulheres. E também a gente volta próximo Shabbat, Bezerra Hashem, com as nossas rezas 16h30. A gente precisa de tzedakah, tá? Hoje eu mandei uma mensagem para o nosso grupo, falei, gente, está com o caixa muito baixo. E a gente hoje eu recebi bastante tzedakah. E, na verdade, na quinta-feira, ontem, na sexta-feira, eu recebi bastante, mas o suficiente para mandar a caridade, a ajuda para uma das nossas famílias. Nós temos quatro que precisam muito de você. Então, qualquer centavo, qualquer real, qualquer coisa ajuda bastante, queridos, tá? De mais a mais, deixem seu comentário. Aqui embaixo tem na descrição o acesso ao meu livro, tem o meu contato e também o Pix para fazer o Tzedakah. E área de membro, seja membro, se torne membro, se associe ao nosso trabalho e receba conteúdos, tenha acesso a conteúdos fantásticos, conteúdos privativos que vão fazer vocês se levarem bastante. Bom, vamos aos ensinamentos. Gente, a Parashá fala esse tema que eu quero trazer para vocês, Deuteronômio 3, 23 e 7, 11, a 7, 11, que são aqueles temas. Então, fala sobre os 10 mandamentos, sobre Shema Israel, e a advertência mais contundente de toda a Torá, que é exatamente contra a idolatria. Prestem atenção nisso. E esse tema de idolatria que vai muito além do que simples adoração de estátuas. Os sábios do povo judeu, eles explicam que a idolatria ela significa atribuir um poder absoluto a qualquer coisa que não seja Hashem, ou seja, qualquer coisa criada. Se você dá poder absoluto, isso já configura uma idolatria. Tá? Varim 4, 15 e 16 diz o seguinte: guardai diligentemente as suas almas para que vocês não corrompam, para que vocês não se corrompam e façam para vocês imagem de uma imagem de idolatria ou alguma imagem. Isso aqui é interessante. Urashi comenta aqui o seguinte: vocês não virão nenhuma forma no Sinai, por isso qualquer tentativa de representar Deus por uma imagem inevitavelmente produz uma falsificação. Um recadinho aí para o judeu reborn. Tá? Judeu é quem nasce de mãe judia, o resto ou é judeu reborn, ou xing-ling, ou travesti religioso, como vocês podem, ou que vocês queiram comentar. O fundamento da idolatria começa quando o homem tenta reduzir o infinito ao algo compreensível. Toda vez que você tenta limitar a magnitude divina, você cria uma idolatria. Ainda mais se você a torna como um poder absoluto sobre suas ações e sobre as circunstâncias que você vive. Mas o problema não é só se restringir numa estátua. Tá? E o Maimonides vai falar aqui em Rota Avodazará, no capítulo 1, ele explica que a origem da idolatria, segundo ele, ninguém começou acreditando que fosse uma pedra fosse Deus. Não, aquela pedra é Deus. Não é assim que começa o negócio. O processo ele é gradual. Por quê? Porque Deus criou os astros. Alguns imaginaram que honrar os astros seria honrar o Criador. Depois passaram a rezar apenas pelos astros. E as gerações seguintes esqueceram do Criador, de quem criou os astros. Vejam que é uma bola de neve, né? Vai começando ela pequena, depois ela toma proporções catastróficas, dimensões que atrapalham qualquer pessoa. Ou seja, a idolatria nasce quando algo criado passa a ocupar o lugar do Criador. Tenham como base isso e vocês nunca vão cometer Bezerra Hashem, idolatria. O Midrash de Sifrei comenta: quando Israel viu que nenhuma forma foi revelada no Sinai, aprenderam que toda forma criada é inadequada para representar aquela que criou todas as formas. Ou seja, não há forma em Hashem, ele não tem forma, porque toda forma que existe é criação dele.
Tá claro isso? Sendo homem, sendo do reino animal, mineral, vegetal, enfim. Isso está muito claro para quem estuda com a gente, já estuda com a gente há algum tempo. Então, não é a questão da aparência. Isso ensina que Deus está além do físico, além da criação, além da criatura. Ok? O Rabino Ibn Ezra, ele fala o seguinte, ele traz aqui um detalhe interessante que eu separei para vocês. Ele diz, Moisés diz aqui, perdão, Moisés não diz, olha só, não façam imagens porque elas são feias. Não é isso. Ele diz, por que vocês não viram a imagem? A razão é filosófica. Como assim? Tudo aquilo que possui formas possui limites. É limitado, é uma criação. Mas Deus ele não possui limites, não possui forma. Ou seja, ilimitado. Logo, qualquer imagem diminui a realidade divina. Não existe divindade para ser adorada numa forma, numa imagem. Existe divindade na forma. Porque quem criou e olha que eu vou além, existe divindade na forma ou na imagem, porque a imagem é uma criação divina. Mas, Gabriel, mas Deus criou a idolatria? Deus criou tudo. Ele apenas ousou, não vou dizer usou, ele apenas usou a imagem para testar a gente, para que a gente entenda que nada existe além dele. E até a idolatria foi criada por ele. Tá? O Narmanides, aí, o Rambam, ele traz o seguinte, na verdade, ele faz uma observação profunda. Israel acabou de experimentar a maior revelação da história, que é o Toga da Torá. Mesmo assim, Moisés teme que façam futuramente ídolos. Por quê? Porque o ser humano possui necessidade psicológica de tornar o invisível visível. O ser humano tem a necessidade de ver, de tocar e de alguma maneira sentir algo palpável. O problema da idolatria é tentar controlar Deus. Deus nos livre. Uma imagem oferece ao homem a sensação de domínio, ou seja, se eu estou vendo, eu tenho domínio sobre ela. E o verdadeiro Deus não pode ser manipulado. Deu para entender? Mas ficou bem claro, né? O Rabino Yehudá Levi, o Kuzari, ele distingue dois conceitos. E eu também vou trazer para vocês. Estou ficando sem... Deixa eu mudar aqui. Tem que botar só o microfone aqui, porque acabou. Gente, vocês vão ficar com um pouquinho de problema nessa partezinha de imagem, mas de som, mas não tem problema. Vamos lá. Eu estava falando do Rabino, do Kuzari, o que ele distingue dois conceitos. Israel nunca foi proibido da beleza, prestem atenção. Por exemplo, o Mishkan. O Mishkan possuía ouro, querubins, tecidos, arte refinada, tudo do bom e do melhor. A diferença está em quem ordenou, quem mandou que tivesse isso. Quando Hashem manda construir algo, aquilo se torna um serviço para ele, ou seja, um serviço para o divino. Logo, um serviço divino. Quando o homem inventa a sua própria forma de culto, nasce a idolatria. Entenderam? Tudo que tem correlação com o pedido divino não vira idolatria. Do contrário, quando sai da mente do coração do homem, sem influência ou pedido divino, acaba virando idolatria. Então, essa ideia ajuda a compreender o episódio do bezerro de ouro, por exemplo. Tá? Que o problema não foi apenas o objeto, mas substituir a vontade de Deus por uma iniciativa humana. Eu acho que Deus não está mais com a gente, Moshe não volta mais, ele morreu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um Deus para mim. Né? A gente vê isso muito em muitas religiões, em muitos lugares. E o Sforno, ele traz uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Quem faz um ídolo procura um Deus que possa compreender. Ou seja, eu vou fazer um ídolo, uma deidade, conforme o meu bel prazer. O meu ídolo, Deus nos livre, ele permite que eu adultere. O meu outro ídolo, ele permite que eu roube. O meu permite que eu assassine. E assim, as religiões e as nações foram se adequando. Eu posso isso, o outro não pode aquilo, o outro não pode aquilo.
condizente com a sua vontade. O verdadeiro Deus frequentemente exige exatamente o contrário. Ele exige humildade diante da sua vontade. Ou seja, a vontade divina traz o bem para a gente. Por isso que a Kadosh Baruch Hu traz exatamente o que a gente pode fazer para compreendê-lo, que são os ensinamentos dos estudos da Torá. O nosso abençoado, querido Rebbe, Melech HaMashiach, ele amplia enormemente o conceito. Então a gente começa a filosofar aqui, trazendo a Hassidut para o nosso mundo, trazendo a Torá a parte mais alta para esse mundo, para ilustrar esse conceito. Segundo diversos discursos do Rebbe, Likutei Sirot e Torá Menachem, idolatria não é apenas ajoelhar diante de uma estátua. Vai além. É também considerar que qualquer força possui existência independente de Deus. Ou seja, existe Deus e existe o diabo, o Lúcifer, Satanás, o Cramulhano, o Sete Pele, enfim. Existe alguém que vá confrontar Deus. Não existe, segundo a Torá, nada nem perto disso. Nem perto disso. Mas isso eu falei de uma questão religiosa, de uma religião aí. Mas você quer ver uma coisa que as pessoas substituem Deus facilmente? O dinheiro, política, a ciência, o poder, a tecnologia. Quando alguém acredita, meu sucesso vem apenas da minha inteligência, diz o Rebbe, já começa a existir uma forma sutil de idolatria. A Torá nem nega a existência de causas naturais, muito pelo contrário. Tudo praticamente na Torá é consequência de causas naturais. Deus dificilmente interfere nas leis naturais, na natureza. Só que a Torá ensina que nenhuma delas possui autonomia absoluta. Só acontece com a permissão divina, com o planejamento divino e com a anuência divina. Tá? O Baal Shem Tov, ele interpreta assim, não, o Passuk, não terás outros deuses diante de mim. Ele ensina que toda vez que algo ocupa o centro do coração, que é o lugar de Deus, aquilo torna-se um ídolo. Então também pode ser ego, pode ser desejo por honra, por dinheiro, por fama e por desejos alheios também, que ficam, que colocam Hashem em segundo plano. A idolatria deixa de ser apenas religiosa e passa a ser existencial. Tá? Urav Samson Rafael Irsk, ele observa algo extremamente atual, que a gente leva como filosofia. Ele observa que, na verdade, ele afirma que o paganismo antigo divinizava o sol, a lua, rios, a fertilidade. Mas hoje, o nosso mundo, o mundo moderno, faz exatamente a mesma coisa, só troca os personagens. Quer ver? Hoje pode-se divinizar o Estado, o mercado, a tecnologia, a raça, a ideologia, o progresso. Tudo é divinizado, tudo é questão de soberania humana. O homem que pode, o homem que faz, o homem acontece, ele muda, ele transforma. Só que tem uma coisa importantíssima que as pessoas esquecem, ou de repente se fazem de esquecidas, ou chegaram tão fundo nessa parte depressiva, que é não obedecer às leis divinas, que eles acabam totalmente encobertos por essa casca, essas quelipot, que não fazem enxergar que tudo vem de Hashem. O Zohar afirma que a idolatria nasce quando o homem separa os canais da fonte. Toda a criação recebe o Ein Sof, ou seja, a luz divina. Todos, independentemente de qual for. Isso traz uma implicação interessante, porque quando alguém acredita que uma força criada possui poder independente, ele corta simbolicamente o fluxo entre a criação e sua origem. Quando eu deixo de reconhecer que tudo vem de Deus, que a fonte de toda a vitalidade, de tudo que acontece no mundo, tanto os aspectos positivos e até que são negativos, mas são positivos,
que são positivos disfarçados de negativos, vamos dizer assim, vem de Hashem. Se você achar ao contrário, você também comete idolatria. Por exemplo, se você está passando por uma situação muito difícil na sua vida e você não acha que merece isso, ou seja, se é Hashem que está mandando esse teste para você, você acaba cometendo uma idolatria porque não aceita os desígnios do julgamento divino. Você quer tomar conta da sua vida, você quer tomar conta do seu futuro, escolher o que é melhor para você e não aceitar o que Deus lhe impôs, então você está tomando conta, está querendo tomar a parte de Deus na criação. Ficou claro? E para encerrar, eu quero trazer uma aplicação para nós, para os Bnei para um Benoa, uma Batinoa. Essa paraxá tem uma importância absurda, absurda. Por quê? Pois a proibição de idolatria é o primeiro dos 7 mandamentos. O primeiro das 7 mitzvot. Ou seja, não terás outros deuses diante de Akadosh Baruch Hu. Não terás ídolos, não terás deuses. E os comentaristas explicam que abandonar a idolatria envolve 3 dimensões. E eu quero dividir elas com vocês e trazer uma lição sobre isso. A parte intelectual, que é uma dimensão, reconhece que apenas há um Criador, que é a Kadosh Baruch Hu. Essa é a parte intelectual, não é muito difícil de se entender. Mas, às vezes, a gente faz coisas... beleza, eu me tornei um Benoa, uma Batenoa, e agora eu estou tranquilo, posso fazer o que eu quiser, porque eu não vou adorar outra imagem, não vou pertencer a outra religião. Mas não é só isso. Porque quando você não entende que Deus é tudo, soberano, e que ele tem planos para você, você coloca outros planos na sua cabeça, você despreza Hashem, e aí vem todas aquelas idolatrias disfarçadas de ego, desejo, ganância, poder, enfim. Precisa ter uma estátua, precisa ter algo que você vê que está na cara. E eu vou falar uma coisa para vocês. Esse negócio de cruz, de estátua, isso é besteira. Hoje em dia é besteira. Essas pessoas aí, coitadas, elas nasceram nesse lado, nasceram com essa doutrina, nasceram com essa visão, mas o maior problema que enfrentamos hoje é lidar com a gente mesmo, com o nosso ego, com o nosso Yetzirah. Aí é que mora o perigo. A outra dimensão é a prática, de não prestar culto, orações ou rituais a qualquer entidade criada. E também, por exemplo, eu não vou viver para ganhar dinheiro, não é isso. Não vou viver para satisfazer meus desejos. Não vou viver em busca de poder. Por quê? Porque isso substitui a visão da Torá para a criação, onde todos aqui vivemos por um motivo. E não é só para ganhar dinheiro. É para ganhar dinheiro, mas não só para isso. Tá? O dinheiro tem que ser uma ferramenta e não o final em questão. A outra dimensão é o interior, evitar transformar qualquer bem criado em autoridade suprema sobre a própria vida. Nada criado pode tomar controle de você, seja jogos, seja um relacionamento, seja o dinheiro, seja nada criado pode tornar você escravo. Porque aí você vai cometer uma idolatria. A idolatria é totalmente a distorção do divino. De Akadosh Baruch Hu, da idolatria te limita, te prende, te sucumbe, te deixa ansioso. Com a agonia, Hashem te liberta. Hashem te amplifica os horizontes e mostra que você é filho do Criador, filho de algo, porque não dá para dizer que é um ser, senão eu vou limitar, nem de algo, só para vocês terem uma noção como é difícil você adjetivar. Então eu fujo dessa parte. Você é filho do infinito. Limitei, falei infinito, é isso. Queridos, idolatria não é simplesmente adorar ídolos, é vigiar sobre a sua vida, sobre as suas escolhas e sobre aquilo que te afasta do Criador. Eu vou ficando por aqui. E se Deus quiser, se Deus assim permitir, no próximo Shabbat nós já estaremos ao vivo com as nossas rezas e a live no YouTube, ok? Um forte abraço e fique